Bielsa, Muslera e por que você não deve implodir a comunicação. Você está acompanhando o Reflexões de número 18. Passou um pouquinho, a Copa do Mundo já foi encerrada, 104 jogos, já tivemos todas as questões ali resolvidas, Espanha ganhou mais um título, mas tem uma coisa que aconteceu durante a Copa, especificamente na fase de grupos, que inspira certo cuidado. Vale a gente pensar nisso de uma maneira um pouco mais aprofundada, para tentar entender como é que a gente toma certas decisões, como é que a gente faz para que certos problemas não aconteçam, né? Até porque, já diz aquela velha sabedoria, você pode aprender com dois erros, né? Os erros que você comete ou os erros que outros cometem. E geralmente os seus, quando você aprende com erros que você mesmo comete, às vezes é mais dolorido e tudo mais, mas se você puder aprender com erros de outras pessoas, né, de outras situações, talvez seja melhor, né? Porque você não precisa andar e cair naquela mesma casca de banana. Para você que não acompanhou, a questão é mais ou menos o seguinte: o Muslera, que é, ou era, né, pelo menos até essa Copa, goleiro da seleção do Uruguai, ele foi muito criticado por erros que ele já tinha cometido anteriormente, e mesmo assim ele acabou sendo convocado, né? Qualquer coincidência com algumas convocações aí do Brasil, enfim, né? Não é o assunto na seleção brasileira hoje. A seleção do Uruguai e esse caos que aconteceu lá. Enfim, o Muslera, esse goleiro bastante criticado, mesmo assim foi convocado, esteve na seleção. E o Bielsa, que é um técnico que é endeusado por algumas pessoas, ou pelo menos era até essa Copa, e tido como teimoso, ou talvez grosseiro, talvez burro por algumas outras pessoas. Nessa edição de 2026, o Uruguai, que é uma seleção, né, bastante tradicional, tá lá, né, a primeira Copa do Mundo foi no Uruguai, em 1930, né, daqui a pouco 2030 a gente vai ter a Copa do Centenário, e uma parte vai ser no Uruguai justamente por causa disso. O Uruguai não passou da fase de grupos. Se por um lado a gente tem essa história, né, que algumas pessoas colocam hoje, chamam isso de testosterona, né? Chuteira preta, não tinha tatuagens, não tinha cabelos coloridos e aí ganhava. Se por um lado tem essa mística, né, que também envolve o técnico chegar gritando e destratando todo mundo, a gente tem por outro lado que não necessariamente isso aí entrega os melhores resultados possíveis. Na verdade, se a gente for olhar de maneira bem fria, talvez isso até piore a situação, principalmente quando a gente estiver observando situações de equipe, né? E o futebol nada mais é do que um esporte de equipe, né? Não se ganha sozinho, não é uma pessoa que chega e grita e direciona as coisas que acaba resolvendo todas as situações. Não é assim que funciona. Fosse esse o caso, muitas outras seleções que já tiveram esse tipo de comportamento, esse tipo de proceder, já teriam ganhado, e não é o caso, né? Ganha sempre a melhor equipe. No último jogo contra a Espanha, né, no último jogo do Uruguai na Copa contra a Espanha, que, digo mais uma vez, o Uruguai saiu na fase de grupos, pelo que consta, parece que o goleiro Muslera, que neste jogo também cometeu falhas, ele estava com febre antes desse jogo. E ele acabou não comentando isso com o Bielsa, né, com o técnico. E digo mais uma vez, Muslera, que já tinha cometido vários erros e foi criticada essa convocação, e Bielsa, que de um lado acaba sendo endeusado por algumas pessoas, por outras pessoas tido como teimoso, eventualmente grosseiro e burro. Enfim, não estou entrando no mérito de nenhuma das duas situações, mas calma que a gente vai chegar nesse ponto agora. Essa situação em que você tem alguém da equipe, e alguém muito importante, né? Porque sem goleiro não tem como você jogar. Essa situação em que há um problema e esse problema acaba não sendo comunicado, geralmente, e aí que cabe aqui a intersecção com o mercado de trabalho, cabe a intersecção com relações pessoais, com diálogo, né, que você poderia ter de maneira mais adequada, perdão, na sua vida,
Geralmente as informações importantes param de circular quando você quebra aquela ponte de diálogo. Ou de maneira mais direta. Não dá para saber se é esse exatamente o caso, mas essa situação de, olha, estava com um problema que ia prejudicar, mas não quiseram chegar na liderança, não quiseram chegar no técnico, no coordenador ali, em quem estava liderando e decidindo as coisas, não quiseram chegar e falar que aquele problema acontecia, talvez, porque a resposta seria alguma grosseria, ou vai lá sim, porque você está escalado, você tem que jogar e tudo mais. Atire a primeira pedra quem nunca passou por alguma situação na vida pessoal, na vida profissional, que vá mais ou menos nessa direção. De um lado, você tem alguma pessoa que não quer receber nenhum tipo de notícia ruim, não quer ouvir falar sobre limites, sobre escassez de recursos ou qualquer coisa do tipo. E de outro lado, você tem geralmente mais de uma pessoa que passa a evitar de levar os problemas, as limitações, a escassez de recursos, porque sabe que isso vai ser encarado como alguma coisa ruim, não necessariamente como uma realidade. Sabe, quando você fala assim, ou trazendo também para o mundo corporativo, quando você recebe uma meta muito acima, assim, muito difícil de ser alcançada, e mesmo quando você tem um chefe que vai nessa direção, mesmo se você tiver essa voz ativa, como você imagina que a pessoa vai ter uma negativa muito grande, né, vai ter uma reação muito a te desacreditar mesmo, dizer que você não é capaz, e por isso que você está falando esse tipo de coisa, talvez você prefira esperar que aquela meta não aconteça, não vire realidade, do que dizer, bicho, acho que vocês estão enlouquecendo, essa meta não vai ser alcançada. Né? Esse tipo de situação pode acontecer. Se isso no mundo corporativo significa que alguns projetos vão ficando pelo caminho e alguns problemas evitáveis vão surgindo, isso numa Copa do Mundo pode fazer, caso tenha sido esse exatamente o caso, de novo, estamos em reflexões aqui, não estamos colocando nada como certo. É mais para a gente pensar junto mesmo e gerar essas reflexões e tentar aprender com essas situações. Quando você faz isso dentro do ambiente corporativo, você acaba atrasando projetos ou mesmo impossibilitando que projetos sigam adiante, tenham êxito. E quando você está falando de uma Copa do Mundo, uma informação tão importante quanto acho que o goleiro não está fisicamente bem para entrar em campo, uma informação tão relevante quanto isso não ir adiante, passa algum significado, dado todo esse contexto. Digo mais uma vez, e desculpe se isso estiver soando repetitivo. Um goleiro que já era um tanto desacreditado, já sofria bastante crítica, ou bastantes críticas, enfim, e um técnico tido como a mística do futebol, e o técnico que sabe tudo mais, o que também acaba passando perto daquele outro reflexões em que a gente conversou sobre a síndrome da semana de provas, que é a situação do Brasil em Copas do Mundo há muito tempo, o que de fato não é nenhuma síndrome de Nostradamus, nem, tá vendo, vocês devem escutar os economistas, era só algo que já estava dado, a gente realmente não ia ganhar essa Copa, porque a gente chegou de novo em 2026 com essa síndrome de semana de prova, e na hora a gente descobre, a gente viu o que aconteceu, né? A Noruega nos eliminou, mas enfim, voltando para o caso aqui. Levando em consideração essa situação, né, como informação muito importante, acabou não sendo levada adiante e no final das contas deu um problema muito grande, a gente pode pensar o seguinte, é meio óbvio, se essa situação tiver todos esses encaixes que nós estamos falando, é meio óbvio imaginar que o cara não ia falar para o técnico que ele estava com febre, porque a resposta, que pode envolver mística do futebol e esse técnico sabe, é um técnico das antigas e tudo mais, a resposta provavelmente seria uma grosseria gratuita. E talvez o cara pensou, vai valer mais a pena entrar em campo, não estando nas melhores condições possíveis, do que necessariamente me desgastar. Até porque também o Uruguai já não estava indo tão bem assim na Copa, né? Se ganhasse essa partida
ou pelo menos empatasse, provavelmente conseguiria passar de fase, ou ficaria mais fácil de passar, mas perdendo, aí só oficializou. Se valeria ou não o desgaste de passar essa informação adiante, né, essa informação de que o cara estava doente, a gente nunca vai saber. Mas, aparentemente, a escolha que foi feita, aparentemente não, de fato, a escolha que foi feita pelo próprio Muslera foi: não vale a pena esse desgaste, não vou passar adiante. E aí, o Uruguai saiu da Copa. Será que foi isso que fez o Muslera tomar o frangaço que ele acabou tomando? Não dá para saber. Aí sim a gente pode deixar no campo da mística do futebol. Agora, o que uma situação como essas, e importante dizer, um pequeno parênteses aqui, a ideia seria gravar esse episódio mais ou menos na mesma época em que isso aconteceu, só que para não ficar contaminado, não parecer uma coisa meio, a gente só está falando dessa situação porque agora tem um hype e tivemos a intenção de fazer você clicar nisso. Não, é uma discussão para realmente pensar um pouco mais aprofundado, né? É meio chato esse negócio de acontecer um negócio e aí a gente tem que dar uma opinião, né? Deixamos isso aí dar uma maturada, descansar um pouquinho na cabeça. Mas enfim, parênteses fechado. O que uma situação dessa deixa bem direto é que essa decisão do Muslera de ter entrado, né, de não ter falado que estava doente, que não estava na melhor condição possível, talvez pode ter sido a gota d'água para que essa eliminação do Uruguai acontecesse, como de fato aconteceu, mas com toda a certeza do mundo, não foi a única decisão tomada pela seleção uruguaia, né, pelas discussões ali, pela Confederação Uruguaia, não sei exatamente como é que é o nome ali, mas com certeza não foi a única decisão recente, nos últimos anos, tomada e vista como equivocada. Se você pesquisar, você acaba encontrando várias dessas situações. O próprio Luís Soares, que jogou no Grêmio, depois foi jogar na MLS, né, nos Estados Unidos, ele também se posicionou muito contrariamente ao Bielsa, ao jeito que estavam tocando ali a seleção, também por essa questão de diálogo. Outra coisa que é importante também, e que foi positivo de ter esperado algumas semanas para gravar esse episódio, é que em uma entrevista depois, o próprio Bielsa chegou a dizer que ele era encarado pelos jogadores como como diz o pessoal hoje em dia, como se ele fosse um palestrinha, sabe? Quando ia dar as preleções, as orientações para o time, ele era meio que ignorado, não sei se os caras ficavam no celular, no TikTok ou qualquer coisa do tipo, e aí parece que por um pedido dos jogadores ou alguma coisa nessa direção, ele reduziu bastante essas preleções. Então, quer dizer, será que é a comunicação que estava falhando? Será que teve esse lance de mística do futebol? E, ouve o que eu estou falando, senão você é burro. Não sabemos exatamente como que isso aconteceu. Mas essa evidência anedótica, em específico, do jogador estar doente, saber que estar doente, em uma competição de ponta. Ninguém está falando do mundialito do teu bairro. Nós estamos falando da Copa do Mundo, do qual o Uruguai é uma seleção bastante representativa, uma seleção grande. Essa decisão de não chegar e falar para o técnico passa uma sensação muito forte, uma evidência anedótica muito forte, de que teria uma negativa provavelmente grosseira, sabe? De que não valeria a pena isso, e depois essa entrevista do Bielsa comentando isso, não, eu tive que diminuir as preleções para 10 minutos, porque o pessoal estava me ignorando. Será que estava te ignorando ou as notícias ruins pararam de circular? Será que o fluxo informacional era o mesmo? Será que existia mesmo algum diálogo? Isso tudo realmente, quando a gente tem esse tipo de discussão, claro que não estamos falando somente do futebol, isso vale para muitas coisas, né, para relações pessoais mesmo, para o universo corporativo. Lembre-se sempre dessa informação. Se o fluxo informacional cessa, as notícias ruins deixam de chegar. E se as notícias ruins deixam de chegar, ninguém vai te contar quando a casa estiver pegando fogo.
sabe? Se a gente for, né, você vê, estamos no universo do futebol, por isso que reflexões é bom, para a gente pensar com a cabeça mais aberta. Começamos falando do universo do futebol, passamos pelo universo de relações pessoais e do mundo corporativo, mas na política a gente também pode colocar um bom paralelo disso. Se a gente for colocar da redemocratização para cá, a gente teve 2 casos bastante diretos de presidentes que decidiram que não iriam sentar para conversar com o parlamento e não iriam, que não valeria o desgaste, ou que as pessoas que ficaram por perto só traziam boas notícias e não traziam as limitações das atitudes que estavam sendo tomadas. E a parte mais interessante é que são 2 casos de presidentes que vão em direções muito diferentes, em diversos aspectos, né, em diversos âmbitos, que foram o Collor, que caiu em 92, e foi a Dilma, que caiu em 2016. Ninguém está entrando no mérito de foi golpe, não foi golpe, não é esse o ponto. Mas se a gente analisar friamente, por que esses 2 presidentes em específico acabaram caindo? Tirando todo o aspecto político. Porque não quiseram sentar para conversar. E porque todas as fontes de informação próximas diziam: você não pode estar errado, você não pode estar errada. Quem está errado é o mundo. O mundo está errado, então você não precisa tomar nenhuma decisão diferente, você não precisa sentar para conversar. Cabe lembrar no sensacional podcast Presidente da Semana, que eu já ouvi dezenas de vezes, todos os episódios, é um podcast sensacional, que inclusive me inspira muito como nessa carreira de produção de conteúdo, né, a produzir conteúdos com buscar um nível de qualidade de produção de conteúdos naquela direção, porque aquilo ali é o estado da arte em termos de podcast. Fica aí a recomendação, para caso você ainda não tenha ouvido, chama Presidente da Semana. Vale até um episódio especial sobre isso mais adiante, mas enfim. No episódio da Dilma, algumas das apurações feitas colocavam que no auge, né, no ponto mais agudo, quando o PMDB foi desembarcar do governo Dilma, o Michel Temer chegou a conversar com o Lula, e o Lula tentou algumas argumentações e tudo mais, e o Michel Temer chegou a dizer para o Lula, de novo, segundo, isso está muito mais detalhado no episódio lá do podcast Presidente da Semana, o episódio sobre a Dilma Rousseff. O Lula parece que ouviu do próprio Michel Temer, a Dilma não escuta nem o senhor. Então, assim, dei toda essa volta para dizer o seguinte, né, dado todo esse contexto de futebol, de questões pessoais, de universo corporativo e da política, porque isso vale para tudo que envolve relações humanas de maneira direta. Ponto número 1 de reflexão. Até quando nós vamos seguir confundindo teimosia, burrice e grosseria com é o jeito da pessoa de fazer as coisas? Quem está no operacional de qualquer coisa sabe disso. Quando coisas relevantes acontecem e vão adiante sob a batuta de alguém que é dessa maneira, né? É só o jeito da pessoa. Essa pessoa pode até levar os créditos, né? Não, porque se não fosse desse jeito, a pessoa é teimosa, mas a coisa acontece. A pessoa pode até levar esse crédito, mas geralmente esse crédito é realmente de quem ficou limpando cagada dessa teimosia toda. Até quando a gente vai levar isso, em qualquer âmbito das relações humanas, como sabedoria? É o jeito da pessoa. E 2, jamais, isso já foi dito nesse episódio, mas vale ser frisado, jamais se esqueça da importância de manter a comunicação fluindo. E por comunicação, não estou dizendo dá bom dia, dá boa tarde. Comunicação sobre os problemas, sobre os processos, sobre a eficiência das coisas. Porque se você deixa esse caminho fechado, cara, é um problema grande. E, no final das contas, o maior dos problemas que acontece quando você deixa esse caminho fechado é justamente a casa pegar fogo e ninguém te avisar. E aí, depois que pegou fogo, tarde demais. Você sai da Copa, você tem um projeto que é barrado, você perde uma eleição, acontecem várias coisas.
quando você deixa de ouvir a realidade como ela é. Independente de você gerir pessoas, de você ser gerido, de você estar em algum time, de você ser o chefe, se o que precisa circular de mais essencial não estiver circulando, quando você menos esperar, algum problema grande irá surgir. E talvez esse problema estava ali do lado o tempo todo e só você não viu porque ninguém chegou para te contar. Ou, como diz aquela velha sabedoria, o rei que afastou todos do seu entorno, que traziam más notícias, não ficou sabendo quando o castelo começou a pegar fogo por uma invasão inimiga. E você, já teve de lidar com situações do tipo? Já teve reações dessa maneira e perdeu grandes oportunidades pessoais ou profissionais? Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário, a sua história, a sua reflexão também, para a gente esticar essa prosa. Caio Augusto, diretamente de 28 de julho de 2026, às 16 horas e 50 minutos. Até o próximo Reflexões.